Bom, então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre aulas mediadas por webconferência, tá? Algumas perguntas, né, a gente precisa fazer antes dessa aula, né? Para que, né, a gente utilizar uma webconferência? Como? Por quanto tempo? Né? A gente às vezes a gente precisa ficar 4 horas numa aula, né, com uma aula expositiva, em um momento síncrono com o aluno, né? A gente acha que não, porque a aula fica um pouco cansativa, se você ficar direto, ainda correndo o risco de cair, né, a conexão. Então, a gente precisa organizar e fazer um planejamento dessa aula. Com qual periodicidade? Será que eu preciso agora, nesse momento, por exemplo, ter todo o encontro que a gente vai ter ainda durante o quadrimestre, eu preciso todas as aulas fazer um encontro síncrono com o aluno? A gente acha que não também, né? Não necessariamente, tudo depende do objetivo do professor, né? Com qual plataforma? Eu vou utilizar o Google Meet, eu vou usar o Mconf, outros que a gente vai, o Zoom, outros que a gente vai apresentar ainda. Como? De que forma? Então, eu preciso ter algumas estratégias, né, para essas aulas mediadas pelo Webconf. Então, é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Então, o primeiro passo é o planejamento da aula, né? Qual é o objetivo? A gente precisa definir o objetivo, a gente precisa conhecer as funcionalidades do sistema de webconferência, a gente precisa preparar o material, né? Que vídeo, que texto, que slide. Então, eu tenho todo um planejamento já, a princípio, do que eu vou utilizar nesse dia da aula, né? Dosar e incrementar algumas estratégias que sejam atraentes para engajar o estudante. Então, eu vou ter um momento que eu vou estar dialogando com eles, vai ter um momento que eu vou estar utilizando um objeto, um vídeo ou um slide, decidir que material eu vou compartilhar, como que vai ser a mediação da aprendizagem, né? Eu vou utilizar um ambiente de apoio, né? Qual é esse ambiente? Porque para disponibilizar o material para eles, né? Onde que a gente vai interagir, a gente vai decidir se na própria aula vai ter momentos de bate-papo no chat, é logo no começo, é durante a aula, em que momento vai ter esses espaços de interação. E preparar a sala virtual. Então, a gente sempre entra na sala virtual com antecedência, já deixa o material compartilhado. Pode acontecer o que aconteceu comigo aqui agora, né? Eu entrei com antecedência, testei meu microfone, testei tudo, deixei todo o material aberto aqui para ser compartilhado, né? A gente faz toda uma preparação anterior à aula. Pode acontecer de cair, mas a gente deixa, tá? Bom, e aí a gente descobri um livro por esses dias, um livro que traz uma discussão mais de questões pedagógicas, porque geralmente quando a gente encontra um material, um texto sobre o uso de webconferência, a gente vê mais questões técnicas, e aí a gente descobriu esse livro, que é Aulas Virtuais Síncronas, Condução de Webconferência Multimodal e Multimídia em Educação à Distância, da Silvia Dota, que foi a organizadora. A gente vai utilizar alguns trechos que a gente tirou desse livro, mas a gente já compartilhou esse livro lá no Moodle para que vocês tenham acesso a ele. É bem interessante, é bem didático, tá? Bom, e aí, para eu trabalhar com a webconferência, eu tenho um conceito, primeiro, né, porque não é simplesmente abrir uma webconf e conversar com os alunos. A gente precisa mediar a aprendizagem. Então, o que a gente está entendendo por mediação pedagógica? Né? É a forma que a gente vai apresentar e tratar o conteúdo ou um tema, né, que vai ajudar o educando, o estudante, a coletar as informações, a organizá-las, a discutir e debater com seus colegas e com o próprio professor, e com outras pessoas, né, até com convidados, como é o caso de hoje, que a gente vai ter um convidado aqui, até chegar a produzir um conhecimento que seja significativo para ele. E de que forma, como que a gente pode fazer essa mediação pedagógica, né? E no nosso caso hoje aqui, porque esse conceito de mediação pedagógica, a gente faz mediação numa webconferência, no ambiente virtual, num fórum. Então, hoje a gente vai direcionar a discussão de mediação pedagógica para aulas mediadas por webconferência. Então, a mediação na aula via webconferência. Como eu falei, fazer uma seleção prévia dos recursos, né? Interpretar as potencialidades educacionais que podem ser oferecidas através de uma aula virtual síncrona e adaptar aos aspectos que são intrínsecos do conteúdo que a gente vai ministrar,
estimular e facilitar o fluxo das interações estudante-estudante, estudante-docente e estudante-mediadores. Então, quando a gente entra aqui na WebConf, a interação já começa desde o começo da aula, quando a gente acolhe os estudantes, no caso aqui, quando a gente acolhe vocês, colegas, quando vocês vão chegando, a gente dá o boa tarde, pede para vocês testarem o microfone, né? E durante a WebConf, a gente também, como nós somos duas, uma sempre está no chat, né? E aí uma vai mediando o chat, vendo as questões que vão emergindo aí, né? No processo da aula, a gente tenta ir respondendo as questões, tá? Divulgar anteriormente o roteiro das atividades, né? Proposta para conhecimento e apropriação dos estudantes e de um mediador, se a gente pode também escolher um aluno, que pode ser o mediador, porque o docente, ele pode exercer uma posição de liderança na condução de uma aula interativa, né, porque uma vez que ele possui o conhecimento, mas a mediação não é uma atividade exclusiva de docentes, então pode ser que em algum dia a gente tenha como mediador um próprio aluno que a gente determinou, escolheu naquele dia, para que ele pudesse nos ajudar na mediação, ou de um convidado externo também, né. Na WebConf, a gente pode problematizar um determinado tema. Então, no caso aqui hoje, a gente está problematizando o tema que é a aula mediada via webconferência, favorecendo uma prática dialógica com a participação ativa. Quando a gente fala de participação ativa, é porque tanto o microfone quanto o espaço de bate-papo está aberto para essa interação, né? Então, a gente tem aqui um espaço aberto para um debate, para dúvidas. O mediador pode registrar as observações, né, no decorrer da aula, tá? Tenho certeza que eu não estou vendo vocês, mas Ivana está aí atenta ao chat, o que está acontecendo, né? Pode coletar as informações da participação de vocês. Quando abre o microfone também, que vocês colocam as dúvidas e tudo, a gente vai anotando essas dúvidas, em um momento a gente tira, tá? Ou a gente se organiza para uma próxima aula. A gente precisa ficar atento, né, às atividades realizadas pelos estudantes, sempre incentivando a participação deles, organizando as dúvidas para que possam ser esclarecidas em algum momento, né. Usar sessões de grupos para discussões, aqui é um ponto que eu acho que é importante, assim como na sala de aula física a gente faz trabalho em grupos, na sala de aula virtual a gente também pode fazer, né? Então, a gente pode dividir a turma, subdividir a turma em pequenos grupos de discussão, e nesses ambientes a gente tem a possibilidade de cada grupo, né, acessar um link diferente, se for o caso, e formar esse subgrupo. Ou então, na própria plataforma, a depender da plataforma, ela já lhe dá essa possibilidade de encaminhar os grupos, né, os subgrupos. Tá? Tudo isso vai depender do objetivo que tem o professor, né, para dinamizar as discussões, estimular a participação de todos, tá? Desculpa. Bom, o encontro síncrono, ele deve sempre ser procedido de um estudo sobre o tema, então, sempre que a gente for trabalhar com uma aula, a gente pode trabalhar na perspectiva da sala de aula invertida, né, enviar o material antes para o aluno, e o espaço síncrono, o momento síncrono é o espaço do debate, é o momento do debate, das perguntas, dos exemplos, das orientações, né? E não deve ser um monólogo, a gente deve sempre priorizar o diálogo, tá? Então, o mediador sempre organiza o debate, né? Observa os estudantes que estão solicitando a palavra, então a gente sempre está atento aí ao fórum, ou alguma indicação através do microfone que alguém quer falar, tá? A gente faz essa lista e abre esse microfone e abre a palavra para quem quiser dialogar, tá? E haverá necessidade de uma continuidade com atividades que integrem as discussões da webconferência, individuais ou em grupos. Então, a aula, ela não termina nesse momento síncrono da webconferência. Por isso que a gente precisa de um ambiente virtual de aprendizagem, siga o Google, ou o Moodle, ou qualquer outro, para que essas atividades, né, elas tenham continuidade, tá? Bom, a gente precisa utilizar
estratégias metodológicas diversificadas, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês uma experiência, que é o que a gente tem o hábito de fazer, um trecho de um artigo que eu publiquei com Jane sobre a metapresencialidade. A gente faz isso nas aulas, com estudantes que estão nos CUNES, mas a gente pode organizar esse mesmo formato e adaptar para esse momento onde os alunos estão em casa. Então, antes do momento síncrono, aqui já falando da prática, as orientações, elas detalhadas, são enviadas para os estudantes por e-mail ou por uma mensagem direta no próprio AVA. As atividades e o material didático, eles são disponibilizados no ambiente virtual, e aí Moodle, Siga ou qualquer outro, né, antes do encontro. E durante o encontro, né, o que eu falei, a gente acolhe os estudantes, orientação detalhada das atividades do dia, então, no comecinho, Ivana leu lá o roteiro, o planejamento, o que a gente preparou para hoje, né, a gente precisa dar feedback das atividades que são postadas no Moodle, fazer sempre novos acordos, né, para novas atividades, então, a gente dá um feedback para os alunos e propõe novas atividades. Durante o encontro, a gente pode ter uma exposição dialogada, pode fazer uma roda de conversa, né, para abrir, para provocar o debate, realizar atividades no momento da aula, a gente pode propor uma atividade também em seguida da exposição, no momento da aula, ou após a aula. E essas atividades que os alunos fazem vão ser postadas no Moodle ou em outro AVA. Então, sempre a WebConf, sempre o momento síncrono, ele é articulado com um ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, as principais estratégias para a condução de aulas síncronas centradas no diálogo. Divisão da turma em grupos de discussão, com a presença sempre de um mediador pedagógico por grupo. Então, a gente sempre, ao dividir o grupo, a gente escolhe um líder, né? O próprio grupo escolhe um líder, de modo que as interações possam ser melhor geridas e favoreçam a participação de todos. Envio antecipado de tutoriais com informações sobre o primeiro acesso, se for o caso de uma primeira aula, porque, né, às vezes a pessoa tem dificuldade para entrar no ambiente, né, a primeira vez, sempre a primeira vez, depois a gente não precisa mais mandar essas orientações. Realizar testes técnicos antes do início da webconferência, o que a gente faz sempre aqui, né, vamos ver se a câmera está funcionando, vamos olhar se o microfone está aberto, se a gente consegue ouvir o áudio. Reunir todos os participantes para um fechamento das discussões realizadas nos grupos e a visualização de todos os participantes. Então, a gente abre para os trabalhos em grupo, separa os grupos, cada grupo faz o seu trabalho. No final da aula, ou um momento antes, de acordo com o combinado de tempo, a gente abre para que possam socializar e avaliar o que foi aquele encontro. Determinar sempre o cumprimento de horário para início e término da aula virtual. Né? E o exercício da mediação por uma pessoa que não seja o apresentador da aula, de modo que a gestão da turma seja melhor organizada. Então, a gente pode montar, junto com os alunos, né, sempre um grupo mesmo, assim, cada um com uma atribuição. Então, vai ter um relator, vai ter um líder do grupo, alguém que pode ficar responsável aí para olhar as questões no chat, tá? Então, a gente pode dividir os papéis. Tá? Então, a princípio era isso que eu queria falar com vocês, vou passar, a Ivana vai continuar ainda sobre isso, mas antes de eu passar para a Ivana, eu só queria deixar esses contatos aqui da Protic. A Protic está com um atendimento via e-mail, que é o atendimentoprotic@ufsb.edu.br, e tem um WhatsApp, eu vou colocar no chat aí para vocês, ou quem quiser pode tirar uma foto, ou eu vou colocar aí no chat também, porque como agora todo mundo está começando a usar esses ambientes, possa ser que não consiga de alguma forma, tem alguma dúvida técnica, né, ou e-mail que não consegue entrar, ou dá um erro quando vai entrar no WebConf, ou precisa de uma ajuda para começar a utilizar alguma dessas plataformas, então a Protic está com essa central aí de ajuda ao professor, tá? Então, eu vou passar para a Ivana vai fazer uma fala, breve fala, e em seguida a Ivana passa, aí a gente passa para Eduardo. Microfone. São só algumas questões que devem ser pensadas quando se pensa em fazer uma aula via webconferência, que
Quando conhecer e explorar, se deve conhecer e explorar os programas disponíveis para realização de videoconferência. Não tem só um, nós vamos apresentar 4, por exemplo. Quais são esses programas de comunicação e de compartilhamento? Como é que eles funcionam? Como acessá-los? Como disponibilizar o acesso aos participantes? Tudo isso tem que ser pensado. Realizar testes com os programas antes de fazer as aulas. Que falhas podem acontecer? Como contornar? Que opções existem no caso de falha em um dos recursos que eu escolher para utilizar na minha videoconferência? Conhecer bem o meu público-alvo, identificando o grau de fluência tecnológica e orientando o meu público-alvo quanto ao desenvolvimento da aula virtual síncrona, que é a videoaula. O meu aluno conhece esse programa? Ele já utilizou esse programa alguma vez? Ele consegue utilizar os recursos desse programa? Ele consegue se comunicar adequadamente naquele ambiente? Ele precisa de que nível e que quantidade de orientação para usar aquele programa tranquilamente? Se é algum programa que exige algum tipo de formação, eu tenho que computar tudo isso. Quando eu planejo a minha aula e eu defino os meus objetivos, conteúdo, estratégias pedagógicas, forma de participação e interação de alunos, outros programas, materiais que eu vou utilizar e defino um roteiro, o que eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar as possibilidades do ambiente e as necessidades pedagógicas. Que estratégias eu vou utilizar para a minha aula? Tudo isso eu tenho que pensar e eu tenho que definir. Eu tenho que selecionar e produzir os materiais de acordo com os objetivos. E isso está ligado ao que a gente apresentou no módulo passado do desenho didático. E a compatibilidade desse sistema de videoconferência que eu vou utilizar. Tá? Então, uma apresentação de slides, ela é útil? Ela vai rodar bem? Eu tenho que testar. Por exemplo, esse arquivo eu transformei em PDF, porque ele exibe melhor na tela do que a apresentação PowerPoint. Eu vou utilizar música, texto, vídeo, outros materiais nesse momento síncrono. Se eu vou utilizar, eu tenho que testar como é que cada um desses elementos roda nesse programa que eu escolhi. Em que formatos eles devem ser produzidos para que eles tenham compatibilidade com o programa? Tem materiais já prontos no YouTube ou em outros repositórios? Se existe, eu vou consultar e ver repositórios de objetos de aprendizagem e ver o que já existe pronto para que eu possa utilizar. Eu vou realizar testes de layouts nessa sala virtual para ver como é que eu vou dispor essa informação na tela. Muitas vezes eu preparei uma informação, eu quero usar recursos que vão ocupar a minha tela inteira e que não vão ficar bem dimensionados com tudo que eu estou querendo expor. Então, eu tenho que redimensionar o que eu estou expondo, se é um vídeo, se é uma música, se eu quero a minha imagem aparecendo e rodando junto com esses arquivos, se eu vou querer exibir uma tela e ficar desenhando ou escrevendo e digitando, e os meus estudantes fazendo junto comigo, e se eu quero a minha imagem e a deles aparecendo simultaneamente. Eu tenho que definir o horário e a duração da aula. A Maristela falou um pouco sobre isso. Quando é que essa aula vai ser realizada, quanto tempo ela vai ter, se ela vai ser dividida, quanto tempo terá cada segmento dessa aula. Eu tenho que enviar convite aos alunos e outros participantes. E uma coisa que é importante, se eu precisar de orientações para que ele baixe algum tipo de plugin, para que ele traga algum tipo de arquivo, selecione algum arquivo, algum texto, ou faça leituras prévias, quais são os requisitos necessários para ele participar, se ele tem que ter uma boa conexão com a internet, se ele tem que ter câmera, microfone, familiaridade com o programa. Tudo isso tem que ser pensado antecipadamente. Eu tenho que pensar nas formas também que eu quero promover a participação dos estudantes durante o momento síncrono. Os estudantes vão ter direito à fala, pode ser que eu tenha um grupo muito grande e que isso seja impraticável, pode ser que eu queira alguns momentos de participação de muitos convidados e que não seja possível fazer isso. Então, eu tenho que programar.
se essa participação também vai ser livre ou se eu vou estar induzindo ela através de perguntas, ou se eu vou deixar o microfone aberto para que ele seja utilizado a critério. Eu vou avaliar a qualidade dessa participação. Pode ser que faça parte da minha estratégia eu verificar se os estudantes estão participando e como eles estão participando. E, numa sequência de aulas, eu posso também verificar como é que eu vou pensar na melhoria dessa qualidade do diálogo e da interação entre esses participantes, se isso também vai estar sendo pensado ou não. Isso são só questões mais gerais. Eu ia também eu preparei um breve quadro comparativo entre os programas que a gente vai estar apresentando, mas como o Eduardo está com horário, eu passo a palavra para ele e depois eu mostro um comparativo entre todos os programas que a gente vai estar apresentando e retomo isso. E aí eu não ocupo o horário do Eduardo, tá bom? Então... Eduardo, boa tarde. Eduardo é um professor Seja de inglês. Bem-vindo, Eduardo. Né? Ele tem um cursinho de inglês chamado Happy Immersion, né? E isso. Fala um pouco aí, você fala do Duolingo e o que você faz. Fala um pouquinho aí antes de começar, para as pessoas conhecerem um pouquinho quem é você, né? Você já trabalha muito não só com a língua inglesa, mas você investe muito no uso das tecnologias digitais em rede. Isso. Bom, tá me ouvindo bem? O áudio tá ok? Tá bem, sim. Pronto. Bom, legal estar aqui com vocês, legal ver vocês, Ivana, Maristela, né? Bacana. Bom, que legal. Eu faço esse trabalho já desde o começo da pandemia, né? Na verdade, assim, eu comecei bem antes, há uns 3 ou 4 anos atrás, já com alunos pelo Skype, né? Assim, nesse formato que o pessoal chama de à distância, virtual, online, remoto, né? Então, eu já tenho um pouco de experiência nisso, mas o Zoom, por exemplo, é uma coisa nova, que eu comecei no início da pandemia, porque eu estava buscando alguma coisa que tivesse uma interatividade entre os alunos, não apenas professor-aluno, mas professor-aluno, aluno-aluno. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho e hoje eu já consegui desenvolver turmas até, então tenho até turmas nesse processo utilizando a plataforma Zoom, né? Então, hoje eu vou explicar mais ou menos como que eu faço, como que eu trabalho com o Zoom. E antes, né, na verdade, o ano passado eu me tornei embaixador global do Duolingo, né, que é um aplicativo de estudo de línguas estrangeiras, e eu faço os encontros de conversação, hoje eu faço online, né, mas de inglês, porque eu sou anfitrião de eventos também deles, então é muito bacana, e aí eu comecei a aprender, na verdade, a utilização em grupo, através dos encontros de conversação do Duolingo, né, e aí as coisas começaram a acontecer e estão indo muito bem, graças a Deus. Agora, nesse processo, eu queria só falar como que eu trabalho com o Zoom, eu queria ver se Maristela me liberasse para compartilhar a tela, porque aí eu vou compartilhar e mostrar o Zoom em ação para vocês verem quais as ferramentas que eu trabalho no Zoom, ok? Deixa eu só verificar se eu já posso aqui. Pronto, estou colocando aqui. Aqui eu coloquei uma tela paralela, tá? Então, na verdade, assim, eu tenho um monitor, o notebook, que eu estou aqui no notebook, tá? E do lado do notebook eu tenho um monitor, porque eu achei mais fácil trabalhar com um monitor paralelo do que tudo dentro do notebook, tudo dentro da tela do notebook, tá? Então, está funcionando mais ou menos assim. Então, eu tenho uma tela que eu deixo a internet aberta, eu deixo os arquivos, eu deixo tudo que eu preciso aberto e uma outra tela que é o monitor que eu compartilho. Antigamente eu fazia tudo na mesma tela e às vezes até de repente eu não estou nessa sala, eu estou em outra sala e eu faço também tudo no notebook, ok? Mas aqui eu estou compartilhando a segunda tela com vocês, não é essa tela do notebook, é o monitor do lado que eu tenho aqui. Então, o que acontece? Vocês estão conseguindo, está escrito aí Happy Immersion, estou conseguindo ver? Sim. Agora, Eduardo, quando for usar, a gente vai compartilhar na mesma tela, se for usar.
Não vamos ter esse arsenal de equipamentos, vamos compartilhar no próprio notebook, tá certo? Sim, mas é possível no notebook. Eu só acho mais apertado quando você precisa abrir muitas coisas. Mas eu fiz isso porque para dar mais espaço mesmo e conseguir controlar melhor. Mas tranquilo, não é impossível não. Eu uso o Zoom, eu fiz alguns testes no Facebook, fiz alguns testes no Skype, fiz alguns testes até no Messenger do Facebook, e aí eu verifiquei que o Zoom tem uma ferramenta, eu já vou direto nela, mas daqui a pouco eu vou explicar mais ou menos como que eu trabalho. Essa aqui, que é a penúltima aqui do lado de Reaction, o meu Zoom está em inglês, então está em Breakout Rooms. Breakout Rooms são as salas simultâneas, que tem esses quadrinhos aqui do lado de Record. Record, né? Tem o Share Screen, Chat, Participant, Security, e aí a gente trabalha com Breakout Rooms. Essas são as salas simultâneas. Por exemplo, quando eu tenho os alunos aqui, ó, eu já vou direto nela, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar mais ou menos algumas outras coisas que eu faço. Por que que eu uso o Zoom? Tem outros que são muito mais práticos que o Zoom, eu acho, muito mais práticos que o Zoom. Eu não acho o Zoom prático, mas tem ferramentas no Zoom que são muito interessantes. E no meu caso, elas são diferencial até do meu curso, no caso de turmas e tudo mais. Então, o que acontece? Eu crio salas simultâneas aqui, ó. Eu posso colocar 10 salas, eu posso colocar até 50 salas. Ali o Marcos falou, é preciso configurar o Zoom. Ó, vou compartilhar aqui. Aqui eu estou compartilhando a tela. Ó, deixa eu colocar aqui como que eu faço, ó. Aqui, na hora que você está nas configurações do Zoom, você vem em configurações, reunião básico, tá? Reunião básico tem sala simultânea, e você libera essa função. Você tem que liberar essa função da sala simultânea. E tem algumas outras funções também que você libera aqui, ok? Então, isso é muito, muito importante. Não está aparecendo essa tela aqui das configurações? Não? Não. Ah, ok. Espera aí. Deixa eu ver aqui, por que não? Espera aí. A tela Happy Merchant está sendo compartilhada ou não? É porque é pop-up. Toda janela pop-up não vai aparecer. Ah, entendi. Ah, ok. Eu não sou expert no Meet, ok? Bom, a questão é a seguinte, que você precisa ir em configurações e liberar essa função de Breakout Rooms, ok? Isso aqui é como que funciona? Você coloca, então essa pop-up aqui de criar sala simultânea também não está aparecendo, né? Não, essa tá. Essa tá. Ok. Talvez porque é parte aqui do... Ok. Então, você pode criar até 50 salas, certo? Você pode colocar quantos alunos você quiser dentro de cada sala. Eu coloco em duplas. Eu faço duplas porque eu faço direção de conversação. Então, são conversas direcionadas, diálogos direcionados em inglês. Antes de eles entrarem, de colocar eles nas salas simultâneas, eles não precisam clicar em nada. Eles simplesmente caem nessa sala. Eu defino, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, 15 salas simultâneas. Criei, as salas simultâneas aparecem aqui. Eu posso colocar os alunos automaticamente ou manualmente. Eu posso escolher quem eu quero na sala 1, quem eu quero na sala 2, ou o que o sistema escolha. Então, ele fica automatizado. Nesse caso, está em 0 participantes, porque eu não estou compartilhando ninguém aqui. Aí tem algumas opções. Então, eu posso... Na verdade, o Zoom, você pode usar até 100 pessoas na forma gratuita por 40 minutos, tá? Aí, acima de 40 minutos, você precisa da versão paga. Eu tenho essa versão paga em torno de R$ 89,00 em dólar, 85, 89 em dólar, para você ter tempo ilimitado, ok? Então, nesse caso aqui, para mim é interessante, então eu faço o pagamento mensal do Zoom. Aí mas essa função de Breakout Rooms, ela tem mesmo na versão gratuita, ok? Só que até 40 minutos. Agora, 40 minutos é acima de 3 ou mais. Dois participantes é ilimitado também. Então, o Zoom para 2 participantes é ilimitado, 3 ou mais, 40 minutos, ok? Depois, acho que Maristela e Ivana vão falar mais sobre as limitações, né? Mas vamos lá, vamos avançar aqui.
Aqui eu tenho algumas opções, né, que eu posso mover todo mundo automaticamente, eu posso permitir eles voltarem para a sala principal se eles quiserem ou não, eu posso escolher se eu quero deixar eles voltarem ou que eles fiquem lá obrigatoriamente o tempo que eu determinar. Eu posso fechar a sala de acordo com o tempo que eu quiser. Por exemplo, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, eu faço diálogos de 2 minutos, de 3 minutos, de 5 minutos. E até mais, 30 minutos, 60 minutos, aí você escolhe quanto tempo você quer colocar esses participantes dentro dessa sala, que ela fecha automaticamente e esses alunos ou participantes retornem para a sala principal sem clicarem em nenhum botão, sem se perderem no caminho, tá? E aqui notificar quando terminar, contagem regressiva, eu geralmente coloco 15 segundos de contagem regressiva para eles saberem que já estão prestes a voltar para a sala, né? Bom, geralmente é isso aqui que eu faço, tá? Aí o que acontece? Você tem duas opções, ou no segundo diálogo, eu trabalho com diálogos, né? No segundo diálogo, você pode ou transferir aluno aqui, ou fechar e abrir todo mundo de novo em novas salas, né? Então, eu geralmente faço muito isso para ter aquela... trocar de pessoas, a pessoa não ficar falando com a mesma pessoa, ok? Que mais aqui a gente tem? Você pode gravar também, né? Tem os botões de reações, são as palminhas e o joinha, então, são os botões de reações. Você compartilha a tela e aí tem a lousa, né? Você pode colocar a lousa para você trabalhar, e aí eu não sei se eu quero compartilhar aqui deixa eu só falar como que funciona as aulas rapidinho, antes da gente ir para o que tem o Zoom. Eu trabalho assim, como a Ivana estava falando, o que é que o layout, né? A Ivana falou sobre o layout agora, eu queria falar sobre isso. O layout que eu trabalho é assim, é um bloco de notas, né? Ou um Word aqui do lado, que eu posso utilizar como lousa, e aqui do lado eu coloco o material, no caso, trabalho com material pedagógico. Tá, deixa eu tentar compartilhar de uma outra forma aqui. Só um minutinho que eu acho que dá para fazer aqui se eu compartilhar a tela inteira. Porque ali eu compartilhei. Verifique agora, vocês estão conseguindo ver o livro? Pronto, então vai dar para mostrar. Então eu utilizo esse bloco de notas como se fosse uma lousa, né? E aqui do lado eu utilizo o livro, o material. Nesse caso aqui, calma. Ele está em PDF, tá bom? Então, eu trabalho com material assim, quando precisa, eu aproximo aqui para mostrar para o aluno um exercício, ele fazer alguma leitura e tudo mais. Então, a gente vai trabalhando o material, coloco o áudio e coloco o vídeo também aqui no Zoom para a gente trabalhar. Então, esse é o layout da minha aula. Né? Geralmente, no notebook eu consigo ver os alunos e na tela paralela eu consigo ver o que eu estou compartilhando. Mas quando eu não tenho um monitor paralelo, você consegue colocar as pessoas, né, o vídeo das pessoas. Eu sempre trabalho com webcam, falo para eles abrirem o webcam. Outra coisa que eu faço é desabilitar o chat. Eu desabilito o chat porque eu acho que o chat é conversa paralela, né? E no caso, como eu não tenho um outro professor monitor, por exemplo, junto, eles prestam mais atenção no chat, às vezes, do que na aula em si. Então, quem precisa, o Zoom tem uma função de levantar a mão, raise your hand, né? E aí fica uma mãozinha levantada, eu libero o áudio. Uma coisa muito ruim, eu estava trabalhando com o Zoom, era a questão do microfone, né? Então, quando tinha as pessoas participando, eu não conseguia, por exemplo, quando eu coloco aqui participantes, aqui vai ter uma lista, né? Tem uma lista aqui de todos os participantes. E aí eu posso deixar mudo se eu quiser, mas antes eu não sabia que eu poderia deixar todos mudos e bloquearem eles de abrir o microfone, porém abrir apenas o que eu quisesse. Então hoje eu faço isso. Eu deixo eles falarem, depois eu, no momento, fecho, deixo eles falarem junto, vira uma bagunça, mas eles interagem. Depois isso rapidinho, aí eu fecho, deixo todo mundo mudo. E aqui eu tenho uma opção de deixar eles habilitarem o microfone ou não. Se eu não deixar eles habilitarem o microfone, eles estão bloqueados de habilitarem o microfone. Aí apenas eu posso habilitar o microfone deles. Então, isso aqui do microfone foi um problema para mim. Eu consegui ver que no Zoom dá para fazer isso. Ok? Bom, tá ok? Maristela, tá ok? Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, tá tudo ok. Sim, perfeito. Perfeito.
Pronto, aqui tem algumas coisas que você tem algumas opções bem legais. Você pode trancar salas se você não quiser que ninguém mais entra. Você pode colocar em sala de espera até um aluno que já entrou na sala. Você não quer que ele participe de alguma coisa, você coloca ele na sala de espera e depois libera para ele entrar novamente. É o castigo, né? Vou pôr o aluno de castigo. Mas tem muita coisa legal aqui, né? Você também pode pedir para ele abrir o vídeo ou não, bloquear o vídeo. Você não pode forçar ele a abrir o vídeo, mas você pode fechar o vídeo, ok? Quem, no caso, o host, né, o anfitrião, pode fechar o vídeo do aluno que ele quiser, no momento que quiser, tá? Então, essa é a parte dos participantes. Eu particularmente, não gosto muito do chat. Tem aqui algumas opções de você bloquear o chat ou deixar o chat para todos verem, para eles não mandarem, ficarem conversando, porque eu acho que o chat é como na escola normal, é aquela coisa das conversas paralelas, o professor explicando, aí o aluno do lado da carteira, né, conversando um com o outro. Eu acho o chat isso. O Zoom tem em português, você clica no aplicativo e tem a função de colocar ele em português e inglês, tá? Eu uso inglês porque aqui eu trabalho com inglês, né? Tem segurança também, umas coisas bem legais que você pode banir algum participante, essas coisas assim, bem legal. A questão dos vídeos, você coloca fundo. Eu sempre trabalho com fundo, como eu estou no Meet, o Meet não tem fundo, então eu sempre trabalho com fundos. Maristela e Ivana sabem que eu sempre coloco um fundo da escola, né, tudo mais. Bom, basicamente é isso aqui que eu trabalho e essa questão aqui que eu utilizo a aula em si. Aí uma coisa muito legal, eu não sei se eu vou conseguir, agora para encerrar aqui, só para encerrar... barrinha de ferramenta, aquela barrinha de ferramenta que você usa muito. Só para encerrar aqui agora, então... Eita, cadê? Eu minimizei aqui, ó. Só para encerrar, eu vou tentar compartilhar a tela. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar a mesma tela. Vamos ver se vai. Vocês estão vendo o livro? Sim. Ok. Porque eu estou compartilhando a tela pelo Meet e a mesma tela eu estou compartilhando pelo Zoom. Eu nunca fiz isso antes, olha que legal. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... Aqui tem uma opçãozinha aqui que na hora que você compartilha a tela, chama Annotate, ou anotar. E você pode liberar isso para os participantes ou bloquear eles de utilizarem. E esse Annotate é essa barra, então você tem o mouse, você tem a ferramenta de seleção, tem texto, então você pode digitar texto, por exemplo, eu posso... Deixa eu só... eu tenho um laserzinho, né? Eu posso aumentar aqui. Geralmente eu faço algumas atividades assim com os alunos. Eles têm que preencher, né? Então, por exemplo, aqui tem o botão texto. A barrazinha, vocês estão vendo a barra? Essa barrazinha preta? Estamos. Pronto, eu coloco aqui, aí eu ponho o áudio, por exemplo, aí o aluno tem que preencher. Então, por exemplo, what's her name? Então, o aluno já preenche no livro, aqui pelo Zoom, não é no PDF, é no livro. Aliás, é na tela que o aluno está preenchendo no Zoom, tá bom? Então, por exemplo, eu ponho um áudio, o aluno tem que preencher aqui a informação que falta, né? Eu coloco aqui e Opa, ó, eu já errei aqui, ó. Já o aluno errou, aí você tem a borrachinha, aí coloca, não é what, é her names ou his names, aí ele vai trabalhando aqui, tá bom? E aí a gente tem o selo aqui, que é o stamp, para atividades que você precisa colocar certo, ou atividades que você precisa colocar errado, né? Então tem bastante coisas legais, tem seta para chamar atenção e colocar quem é que está colocando a seta. Então, algum aluno tem alguma dúvida, aqui, professor, eu não entendi isso. Aí ele vai colocar aqui, vai aparecer o nome dele aqui na seta. Então, tem algumas coisas como coração, tem estrelinha que você pode trabalhar com os alunos para eles preencherem o material, né, na lousa. Tem também alguns desenhos que eles podem rabiscar, quadrado, círculo, essas coisas assim que você pode trabalhar na tela, não apenas na lousa, mas em tudo que você compartilha na tela. Isso aqui eu acho muito legal, e se você quiser limpar, você não precisa limpar de um por um, você limpa tudo e arrumou, ok? Então, essas coisas são muito legais, eu gosto muito de trabalhar com o Zoom, porque eu libero isso para o aluno e ele interage com a tela, né? Quando tem 3 alunos, 4 alunos,
cada um interage um pouquinho todos juntos. Então, vira uma tela, digamos, uma lousa ou um livro interativo que todo mundo tem acesso de preencher. Mais alguma coisa, Maristela, sobre as funções? Acho que não. Eu queria, antes de você sair, dar aí uns 5 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta para você. Pronto. Antes de você sair, aí a gente libera uns 5 minutinhos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Eduardo. Rebeca diz que tem uma dúvida. Pode falar, Rebeca. Abre seu microfone se quiser, ou deixa a questão aí no... Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, colegas. Gostei muito da sua explanação, descobri recursos do Zoom que não imaginava que tivesse. Eu utilizei o Zoom recentemente para uma atividade em grupo, muito simples, né, os recursos básicos, até porque eu sempre soube que o Zoom era pago. E aí, a gente precisa ter a assinatura do Zoom para utilizar todos esses recursos em videoaula. O que a gente consegue utilizar com a versão gratuita? Como que é isso? Olha, tem algumas coisas que você não consegue, mas essas ferramentas, elas são da parte gratuita também. O que limita as ferramentas são apenas 40 minutos. Na verdade, não as ferramentas. O que limita o Zoom é 40 minutos, mas as ferramentas é possível só que você tem que habilitar. Então, muita gente não habilita e acha assim, para mim não aparece, então é a versão paga. Você precisa entrar nas configurações e habilitar essas ferramentas, como o Annotate, né, que é anotar, e também o Sala Simultânea, você precisa habilitar nas configurações. Mas dá para usar na versão paga sim. Quando eu usava a versão paga, quando caía, eu mandava o mesmo link, então o aluno, na verdade, eu criava um link que era um link que se repetia, né, não precisava gerar toda vez um link. Então, caía, o aluno ia no grupo do WhatsApp, clicava no link e entrava de novo. Era isso que eu fazia quando acontecia de encerrar os 40 minutos. Tem mais alguma questão, gente? Eu adoro o Zoom, adorei o Zoom, descobri mesmo. Não, porque hoje todo mundo está usando o Zoom, mas assim, essas possibilidades todas eu conheci através do Eduardo. Né? Colocar um fundo, né, para não ver que tem... Isso. Às vezes as pessoas ficam passando em casa, você está dando aula em casa, né? Não quer que as pessoas vejam, e quando a gente coloca um fundo, né, esse fundo não aparece nada que está acontecendo ao seu redor. Eu gostei muito dessa função também. É importante falar que essas mesmas funcionalidades a gente encontra também no Meet. Então, não só no Zoom. Sim, o Zoom ele é bem complicadinho, na verdade. Exatamente. Depois você começa sobre isso. Isso. Na verdade, ele é um chatinho da turma. Exatamente. Ok. Pronto. Então a gente agradece. Eduardo, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, tá? Eduardo, eu que agradeço estar aqui com vocês. Boa aula para vocês. Tchau. See you. Bye. Goodbye. Bom, eu vou compartilhar com vocês agora um quadro comparativo entre os vários programas, porque é importante a gente entender exatamente que o Zoom é uma opção, mas não é a única. E esses recursos, a maioria do que ele mostrou, a gente também tem em vários outros programas que são igualmente interessantes por diferentes motivos. Bom, o primeiro que eu vou estar mostrando para vocês é só o quadro comparativo, depois eu vou estar mostrando um por um, tá? O Google Meet, que é esse que nós estamos usando, eu e Maristela, e ele também compartilha a tela, ele não precisa de conta do aplicativo para participar, cria uma sala fixa de reunião, que é uma coisa importante, para não ter que ficar gerando o link toda vez, grava a videoconferência, agenda essa reunião, e essa é uma grande vantagem do Google Meet, eu vou mostrar para vocês. Agenda a reunião, enviando antecipadamente e-mail aos participantes, através da agenda do Google. Não precisa instalar o programa, essa é uma desvantagem do Zoom, tem que instalar o programa. E baixando extensões, esses recursos que o Eduardo mostrou do Zoom também estão disponíveis do Google Meet.
Tem uma desvantagem do Google Meet, que é quando o participante entra, o próprio participante tem que desativar o áudio e o vídeo antes de entrar, senão passa pelo constrangimento de, às vezes, estar com o áudio e o vídeo abertos e ser ouvido em coisas que não dizem respeito àquele grupo. Por que eu estou falando do Google Meet? O Google Meet tem uma vantagem para nós, professores da UFSB, sobre os outros aplicativos, que ele roda na plataforma da UFSB. Se eu tenho um e-mail GFE, que é o e-mail do Gmail Suite, que eu recomendo que todos nós criemos através do Helpdesk, eu posso, através do G Suite, eu tenho acesso também ao Google Drive que fica no servidor da universidade. Então, tudo que eu estiver usando através do Meet, por exemplo, o recurso de gravação, a lista de presença dos participantes da aula, automaticamente, depois que a aula termina, o Meet manda para mim direto para o Drive, ele já salva isso no Drive da conta que está associada. Isso fica tudo no servidor da universidade. Então, eu não fico tão exposta com essas gravações e esses materiais que dizem respeito ao meu trabalho no meu Drive particular ou usando o meu e-mail particular. Eu fico usando os recursos e o servidor e o Drive da universidade. Eu considero isso uma coisa importante, além de ser ilimitado, e esses vídeos dessas gravações ocupam bastante espaço. O problema do Google Meet, assim como de toda a plataforma Google, é a questão de ser uma plataforma proprietária que está utilizando os nossos dados e todos os dados de todas as pessoas que estão usando os aplicativos do Google, que são... todos esses que nós estamos usando é praticamente um monopólio da informação para outros fins. Então, todas as informações que estão circulando nesses aplicativos estão sendo utilizadas, nós não sabemos para que fins. E isso nós consideramos um problema muito sério e muito grave. O Zoom, foi o que o Eduardo mostrou. O Zoom também é um software proprietário, é um programa proprietário, ele pertence, inclusive, ao Google, ele tem inúmeras vantagens, é um programa mais profissional, ele compartilha tela, não precisa fazer login no programa para participar de chamadas, cria também uma sala fixa de reunião, grava videoconferência, o anfitrião pode desativar o som dos participantes antes dos participantes entrarem, tem salas múltiplas, o Google Meet também tem salas múltiplas. Esse recurso de salas múltiplas, o Google Meet também tem, é só baixar uma extensão. Quadro branco para anotações em grupo e pano de fundo, o Google Meet também tem, ele só não tem esse recurso de compartilhar um mesmo aplicativo por várias pessoas, o que eu considero um recurso muito bacana do Zoom. Mas o Zoom tem que instalar o programa no computador e tem só 40 minutos de conversa na versão gratuita, o que é um limitador. E nós vamos mostrar um outro programa também, que esse eu considero o mais interessante de todos eles, que é o Jitsi Meet, que é um software gratuito, aberto, e tem os mesmos recursos, ele tem menos recursos, mas o básico ele faz igual aos outros. Compartilha a tela, não precisa fazer login no programa para iniciar ou participar de chamada, cria sala fixa de reunião, grava videoconferência, o anfitrião pode desativar o som dos participantes ao entrar, não precisa instalar o programa, tem a funcionalidade de levanta a mão para indicar quem deseja falar, você pode também expulsar alguém da sala, esse recurso é quando alguém invade, como ninguém precisa da permissão, tem alguns momentos que as salas sofrem invasões.
e às vezes você precisa tirar aquela pessoa da sala porque ela não pertence àquele grupo. Você pode escolher, esse é um recurso do Jitsi que eu acho bem interessante, que você pode escolher a qualidade da chamada, o que ajuda para quem tem uma internet ruim, de baixa qualidade. E o mConf, que vai ser mostrado na próxima aula, que nós todos estamos bastante habituados, aonde nós compartilhamos tela, gravamos videoconferência, também não precisa instalar o programa, tem um bate-papo público e privado, e tem vários outros recursos, mas também tem alguns fatores limitantes. Bom, eu vou encerrar aqui esse compartilhamento, porque eu vou mostrar para vocês o Jitsi, que é o mais interessante não, peraí, desculpa. Bom, vocês estão vendo a janela? Sim. Bom, o Jitsi é esse software livre, e se vocês clicam e escrevem meet.jitsi.si, vão entrar nessa tela, e aqui, para iniciar uma nova reunião, é só dar o nome de uma nova reunião. Eu aconselho a que vocês deem nomes um pouco mais pouco usuais, porque nomes usuais, outras pessoas também podem dar o mesmo nome, e aí vocês podem ter a surpresa de ter outras pessoas utilizando a sala que vocês estão querendo usar. Então, eu vou dar o nome Ivana Gamerman, mas cada um pode dar o nome que quiser à sala, tá? E aí, clica no ir. Tá? Eu não vou instalar, o Jitsi precisa do seu microfone e câmera, e aí eu não vou clicar aqui, nessa instalar a extensão do Chrome, e aí, esse é o Jitsi. Eu vou Join Meeting. Pronto. Já estou no Jitsi. Ele tem exatamente essa interface. Está todo mundo acompanhando? Bom, quais são os recursos principais dele? Aqui onde tem essa telinha aqui, esse computador, no lado esquerdo da tela, eu posso compartilhar a minha tela. Se eu clico aqui, eu vou ter a opção, igual a todos os outros, de compartilhar uma tela inteira, uma janela do aplicativo ou um guia do Chrome. A depender do que eu queira compartilhar, eu escolho a melhor das opções. Eu, nesse momento, por exemplo, estou compartilhando um guia do Chrome, mas antes eu estava compartilhando uma janela do aplicativo. Depende do que eu queira compartilhar naquele momento. Aqui é o que eu falei, que é a erguer ou baixar a mão. Eu posso simplesmente clicar aqui, qualquer estudante pode clicar aqui e erguer ou baixar a mão. Essa aqui é a janelinha do bate-papo. E aí eu dou um apelido, eu vou me chamar de Ivana, e aqui eu vou digitar minha mensagem. Oi. E cada um pode ir digitando a sua mensagem e compartilhando e batendo papo. Esses são os 3 iconezinhos mais comuns, né? O de ativar e desativar microfone, ativar ou desativar a câmera, e aqui é para desligar. Se eu clico aqui, eu posso convidar mais participantes, tanto por aqui quanto por aqui, em convidar pessoas. E é bastante simples. Eu clico aqui em convidar, e aqui eu vou decidir como é que eu vou convidar, clicando aqui. Share Meeting Information. Se eu clico aqui, eu vou dizer se eu vou querer compartilhar, copiando a informação sobre o Meeting Information, se eu vou querer mandar por e-mail, se eu vou querer mandar pelo Google e-mail, eu escolho como é que eu vou querer. Aqui, se eu escolher essa, eu posso mandar pelo Zap,
se eu tiver na versão mobile do Jitsi. Uma vantagem que eu gosto muito são essas 3 bolinhas aqui. São mais ações. Se eu clico aqui, eu posso gerenciar a qualidade, que é aquela opção que eu expliquei para vocês, sobre a qualidade da minha transmissão. Eu posso colocar em tela cheia, eu posso usar aquele recurso de fazer live, que é iniciar transmissão ao vivo, eu posso gravar. No Meet, para eu gravar, e eu vou mostrar para vocês, eu tenho que ter a conta GFE. Se eu uso a minha conta do Gmail, eu não tenho a opção de gravar, tá? Eu posso optar por compartilhar um vídeo do YouTube, porque se eu compartilho o vídeo do YouTube por aqui, nem sempre sai muito bom. Então, é melhor, se eu for fazer por aqui, eu compartilhar por aqui. Aqui, ao invés de eu usar um pano de fundo, eu posso desfocar o meu fundo. Essa é uma versão beta, nova ainda. Tem algumas configurações que eu também posso usar. Eu posso silenciar todos os participantes, ao invés de deixar que cada um silencie o seu microfone. Eu posso mostrar estatísticas do apresentador, e ele é bem simples. Ele é bem enxuto, facílimo de usar, e software livre, aberto, e a gente vai estar incentivando que as informações não estejam indo para a mão proprietária. Então, eu acho uma grande vantagem. Vou mostrar agora o Meet para vocês, e aí depois a gente abre para conversa. Ou vocês preferem fazer perguntas sobre esse, e depois eu mostro o Meet? A única diferença desse para o Zoom, assim, que a diferença maior é só a questão dos grupos das salas simultâneas, né? O compartilhamento também. O compartilhamento também. Não, ele também não tem o quadro branco. Ele tem menos branco, isso. Ele tem menos Mas, ele tem menos recursos, né? Não tem um quadro branco e a criação de salas simultâneas. E aí o que eu recomendo, no caso da falta do quadro branco, eu posso usar o Paint, que é um aplicativo que já está no Windows. Eu abro o Paint, que é o meu quadro branco, e compartilho a tela do Paint. E aí, com o compartilhamento da tela do Paint, eu posso, dessa forma, usar o meu quadro branco e e ter essa tranquilidade. Bom, com relação ao Meet, a grande vantagem, além de ser, e eu acho que a maior, é de ficar tudo rodando no servidor da universidade, e eu acho que essa é uma grande vantagem, de que eu posso usar a agenda do Google para agendar também, embora no dia... Ivana, antes de você passar para o Google Meet, tem umas 2 perguntas aqui, vamos responder, tá porque acho que é para todo mundo. Não precisa, Cláudia pergunta, não precisa baixar nada? Não precisa, agora nem no celular. Nada, tem versão mobile, claro, tem versão mobile e não precisa baixar nada, é uma beleza. O Jackson também está perguntando se tem legenda. Legenda? Ai, Jackson, não sei. Acho que não. Também, se é legenda, eu também não sei. Acho que não, eu não vi legenda. Ele é mais simples do que os outros. Ele não tem as mesmas... mas eu estou vendo aqui que ele tem, dá para conectar com um calendário e dá para agendar também no Jitsi as reuniões. Mas é legenda ou agenda que ele está perguntando? Que ele colocou aqui legenda e eu não entendi. Legenda. Eu é que estou falando da agenda. Eu já estava falando da agenda. Não tem legenda não, Jackson. Infelizmente. É por isso que ele é mais leve, né? Por ele ter algumas funcionalidades também que ele não tem. É interessante, Bom, com relação ao Meet, eu queria mostrar para vocês como é que alguns recursos do Meet,
Vocês estão vendo a tela do Meet? Eu vou compartilhar, que eu quero mostrar para vocês como é que cria desde o início. Esse é o... Está todo mundo vendo a tela? Ivana, a Rosângela está fazendo um comentário que eu acho que é interessante aqui, que ela disse que já tentou... ela já tentou várias experiências do GIS com o celular e não conseguiu usar sem baixar o aplicativo. E os estudantes no celular tem que baixar. Porque os estudantes não conseguiram acessar o link como acessamos a versão mobile. Então, é o mesmo formato do Zoom. Porque o Zoom, quando a gente usa aqui, a gente consegue acessar direto. Não. Sem baixar o aplicativo. Qualquer celular, qualquer um desses, se você for usar no celular, tem que baixar o aplicativo para o celular, tá? A versão mobile de qualquer um desses programas tem que baixar a versão mobile do celular, tá? O que não precisa é para o computador. Se você estiver utilizando o seu computador, aí não precisa. Mas se você estiver usando a versão do celular, precisa. Mais alguma pergunta? Isso. Rosângela, é como o Meet. É como qualquer um. Todos eles têm que baixar o aplicativo no celular. Isso. Bom, vocês estão vendo essa tela? Sim. Essa tela aqui é o G Suite. Esse é o Gmail, o e-mail que eu solicitei para a Protic via Helpdesk, tá? Esse daqui, se eu quiser, assim como o outro, só que esse daqui é o institucional, tá? A conta é institucional, é gfe.fsb.edu.br. Então, se eu quiser começar uma webconferência, é só eu, desde o meu Gmail, clicar aqui em Start a Meeting. Estão vendo? Cliquei aqui, ele vai abrir para mim essa tela do Meet, tá? Eu instalei algumas extensões. Uma delas é para ter a lista de participantes da sala de aula, porque nós íamos estar fazendo essas aulas e eu queria que gerasse a lista de participantes. É uma extensão, tá? Essas extensões estão disponíveis todas na internet, é só falar qual extensão você quer, tem várias. Tá? Depois eu posso passar uma lista para vocês das que eu já baixei. Então, está aqui, ele abre essa primeira sala, e aí, aqui em cima, ele me dá o link da sala. Estão vendo? E aí eu vou Join Now, tá? E aí, quando eu entro na sala... Está aparecendo nada não, professora. Compartilhar esta guia, peraí. É porque eu vou estar mostrando uma videoconferência dentro de uma videoconferência. Não sei se vai dar certo, mas deu certo? Estamos vendo a senhora e uma tela ao lado esquerdo. Não sei se vai dar... na verdade, eu estou numa videoconferência dentro de uma videoconferência. Isso, dá para a gente ver as ferramentas aí de... Dá para ver, né? Tranquilo. Ok. O que é muito interessante, né? Como se eu estou 2 níveis adentro, mas é interessantíssimo isso. Bom, se eu clico aqui nessas 3 bolinhas, tá? Eu tenho algumas opções aqui. E aqui está a opção de gravação do encontro. Eu só tenho essa opção se eu usar esse e-mail GFE. Eu não vou encontrar essa opção se eu usar o meu Gmail. Mas eu posso abrir essa sala também do meu Gmail normal, do meu Gmail regular, tá? Tem tela cheia, aqui eu mudo o layout, eu tenho várias opções de layout. Aqui é a legenda, que para alguns componentes, para alguns conteúdos é extremamente importante, como para o Jackson.
Acho que para inglês, para línguas também é importante. Eu acho que essa Tem legenda algumas... está funcionando em inglês, professora, no curso que o Eliseu estava dando. Você fala em português e ela traduz só para o inglês. Não é algo que eu use, mas acredito que seja um recurso importante, interessante para vários conteúdos. Bom, eu posso também customizar vários recursos, e aqui eu vejo os meus participantes, eu não tenho ninguém, tá? No caso, aqui eu vejo o chat, não tenho ninguém no meu chat, mas se eu clico aqui, eu vejo o meu chat e eu posso ficar entre as pessoas, mudando de uma pessoa para outra. E aqui é onde eu apresento, eu compartilho a minha tela. Isso do mesmo jeito que o Jitsi, do mesmo jeito que o Zoom, todos praticamente dão as mesmas opções. Eu posso compartilhar ou a minha tela inteira, ou uma janela, ou uma aba do navegador, do Chrome. Tá? Depende de onde esteja o meu programa, ou do que eu queira exibir. É bem simples, é bastante simples o Meet, e ele pode ir se complexificando na medida em que eu vá baixando os aplicativos. Eu quero mostrar a agenda para vocês, porque a agenda é muito interessante. Estou de volta aqui para a tela do meu Gmail, e aí, se eu clico aqui, nesses quadradinhos, que é uma coisa ruim isso, mas, enfim, a gente tem que torcer para que nenhum estudante ou ninguém interrompa a gravação, e não é uma coisa boa isso. Mas, bom, vocês estão vendo essa tela que eu estou mostrando para vocês? Se eu for aqui nesses quadradinhos aqui, e clicar no calendário, essa é a agenda do Google. Nessa agenda, o que eu fiz? Eu agendei os cursos, essas aulas que a gente vai estar dando, todas, tá? Eu já agendei elas, e aí, se eu clicar aqui, vou clicar nessa nossa aula, tá? Aqui eu dou um título, boto a data, eu posso sempre mudar essa data, defino o horário de Sabe, início. professora, está na tela do e-mail ainda. Está na tela do e-mail? Ai, desculpe. Estão vendo agora? Sim. Então, aqui eu boto o título do evento que eu vou estar fazendo, o dia, a hora de início, hora de fim, se ele se repete ou não. E aqui é aonde eu defino, se eu clico aqui nesse sinalzinho, é onde eu defino os detalhes, por exemplo, se eu quero a minha sala fixa ou não. Se eu clico aqui nesse lapisinho, eu posso copiar aquele link da sala para todas as reuniões que forem acontecer. E aí, quando eu for mandar o convite vai com o mesmo endereço para todo mundo. Isso é que é bacana. Eu acho isso uma vantagem enorme, porque eu notifico todo mundo, já fica lá marcado na minha agenda, e eu notifico todo mundo através do e-mail. Se eu volto para cá... Deixa eu voltar para cá. Se eu volto para cá, tá? Clico aqui nesse meu evento. Está todo mundo vendo essa janelinha? Eu cadastrei o evento, tá? Está todo mundo vendo a janelinha que abriu? Sim. Se eu clicar aqui em enviar e-mail para os convidados, aqui eu vou e coloco o e-mail de todo mundo, tá? Todo mundo aqui. Eu normalmente tenho uma lista com o e-mail de todos os participantes, coloco o e-mail de todo mundo, coloco a mensagem e envio esse e-mail. E aí vocês recebem esse e-mail que vocês têm recebido com todas as informações necessárias para participar da webconferência. E eu também posso pedir para me avisar 10 minutos antes, e para avisar vocês também. E aí todo mundo fica informado e avisado.
Eu posso mandar, eu poderia ter mandado todas as aulas já estão marcadas. Por exemplo, se eu for no dia 29... Peraí. Ai. Terceiro módulo. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu aproveitar que você está falando sobre isso. Ela agendou todas as aulas através do Meet, mas a gente não vai usar todas as aulas no mesmo link. Na próxima semana vai ser pelo MConf, porque a gente quer usar o MConf para mostrar o MConf, tá? Então, é para vocês ficarem atentos, que vocês vão receber um convite, eu vou enviar um e-mail com o link do MConf para a próxima quarta-feira. Então, aqui, por exemplo, eu cliquei no dia 29 e já está agendado o terceiro módulo, a aula do terceiro módulo, para vocês, para a turma de vocês, no dia 29. Eu já poderia ter mandado o e-mail de todas as aulas, e vocês já teriam os convites para todas as aulas. Não mandei porque acho que fica confuso para os estudantes receberem os e-mails, todas as aulas. Eu optei por mandar sempre na véspera, mas aí fica a critério de cada pessoa como é que ela vai proceder. Então, basicamente, essas seriam as grandes vantagens e desvantagens desses diferentes aplicativos. A gente tinha programado para mostrar o MConf hoje, depois a gente desistiu, porque a gente queria abrir agora para perguntas. E quer que eu repita o caminho para agendar? Tudo bem, eu repito. Deixa eu voltar aqui. Enquanto isso, eu posso falar aqui rapidinho? Claro. Então, professora Ivana, eu utilizo esse recurso, né, para as reuniões do colegiado e percebo que alguns que não são não possuem a conta do Gmail, eles não recebem esse comunicado, tipo, para aceite da reunião ou o lembrete. Então, necessariamente, a pessoa tem que ser do Gmail e não... Não. Se eu entro o e-mail que eu quero que a pessoa receba, Outlook, Hotmail, ele vai receber pelo e-mail que eu entrei lá. Sério, eu não recebo as confirmações da participação em reunião. Aí, segundo alguns, eles não estão recebendo. Muito estranho. Jackson, Oi. Mas parece que você tem que configurar para todos receberem, exceto, além daqueles que estão vinculados à plataforma da universidade. Nas configurações que abre para todo mundo receber o convite. Vamos fazer isso aqui. Vamos mostrar isso aqui. Vamos ver. Olha, vou fazer de novo. Eu entro aqui, agenda, tá escrito calendário, porque eu ainda não traduzi, tá? Não botei para traduzir. Aí ele vai entrar na minha agenda do Google, tá? Essa agenda do Google, eu posso marcar o evento que eu quiser. Tá? Ela pode estar por dia, ela pode estar por semana, ela pode estar do jeito... Não, vou voltar de novo. Aqui, os quadradinhos, tá? Vou voltar para o e-mail. Tem esses quadradinhos aqui, do lado do G Suite. Clica nos quadradinhos, vai estar... em alguns deve estar escrito agenda, no meu está escrito calendar. Mas vai ter um número. Se você clicar nele, ele vai abrir uma agenda. Isso, só não está compartilhando. Você tem que compartilhar a tela. Tá. Desculpe. Pronto. Tá? Tá todo mundo visualizando? Então, ele está me mostrando a data de hoje, tá? Eu posso navegar nessa agenda, eu posso cadastrar o evento, eu tenho vários eventos cadastrados, quer dizer, no caso, eu posso cadastrar o evento que quiser. Eu cadastrei o evento, que é a nossa aula, tá? E aí, se eu quero cadastrar um evento, é só eu clicar aqui, tá? Clico 2 vezes e ele vai abrir essa tela para mim. E aí eu adiciono um título e aí ele vai me dar essas configurações aqui. Todo mundo conseguiu chegar a esse ponto? Vou voltar para mostrar de novo. Eu escolho
Vou entrar num lugar que não tenha nada marcado. Pronto. Esse aqui é um dia que não tem nada marcado, tá? Eu vou escolher a data e horário que eu queira. Vamos dizer 14h, tá? Cliquei. Automaticamente, quando eu clico, ele abre para mim, para eu adicionar o título, tá? E aí eu vou adicionar, vou chamar de, sei lá, encontro. Tá? Vou adicionar convidados, posso adicionar convidados ou não. Aqui ele está me dando esse horário. Posso dizer que eu quero lembrete, tá? E aqui é onde eu vou mexer nas informações sobre a minha videoconferência. Reparem que ele vai abrindo endereços aleatórios, de salas aleatoriamente, mas pode ser que eu queira uma sala fixa. Eu quero um endereço fixo para todos os meus eventos, que eu tenha divulgado num cartazinho, eu tenho um ciclo de eventos que vão ocorrer sempre na mesma sala. Eu não queira gerar um link a cada vez que eu faço aquele evento. Então, eu venho aqui, clico aqui, ver detalhes da videoconferência. Está todo mundo acompanhando? Clico aqui, tá? Ele vai me habilitar. Ah, ele não está habilitando por aqui. Espera aí. Deixa eu fechar aqui. Espera aí. Vou fazer de uma outra forma. Eu vou clicar 2 vezes. Eu acho que você está no dia que já passou, né, não? Não, é porque eu cliquei só uma vez e ele me abre uma tela pequena. Se eu clicar 2 vezes, ele abre esta tela, que aí me permite fazer melhor. Está todo mundo vendo essa tela grande? Eu prefiro trabalhar nessa tela grande, porque me permite trabalhar melhor. E se eu clicar em adicionar informação, aí ele abre, ele adiciona informação dessa sala aleatória. Se eu quiser colocar minha sala fixa, eu clico aqui em ver detalhes da videoconferência, e aí ele me habilita a identificação da reunião e me habilita editar essa reunião. Estão vendo? E aí, se eu clico aqui, eu posso mudar esse link e botar o link que eu quiser. E colocar o link da reunião, o mesmo link para todas as reuniões. Aonde é que eu vejo a informação desse link? Lá naquela telinha inicial. Eu mostro para vocês de novo depois. Fica uma informação sobre o link daquele encontro. E aí, esse link eu vou copiando para cá em todos os convites que eu fizer. E aí eu vou colocando. Se eu quiser mudar o horário, eu mudo aqui. Clico aqui na hora, clico aqui e vou mudando. De 3 às 5, se eu quiser mudar o dia, eu mudo por aqui. Não quero o dia 16, quero o dia 31. E ele vai mudando isso. Tá? Se eu quiser mudar, escrever um texto adicional com mais informação, eu vou clicando e vou adicionando todas essas informações, e aí eu salvo isso, tá? E se eu quiser já adicionar os meus convidados, para ele mandar o e-mail, eu clico aqui. Normalmente o que eu faço é eu copio a lista e colo toda a lista de e-mails aqui. E aí salvo. Pronto. E aí ele manda os e-mails todos. Eu acho isso, assim, bem bacana. Me ajuda bastante. Se tiver alguma outra coisa que vocês queiram que eu repita, se tiver alguma outra coisa, que vocês queiram que eu repita, de algum dos programas que eu apresentei, ou alguma outra dúvida que vocês tenham, estou à disposição. Não, Paula está colocando aqui uma questão em relação a... Se ela quiser falar, Paula, em relação à gravação, se deve ou não deve gravar os encontros. Você podia falar, Paula?
Não, porque ela que gostaria que a gente conversasse um pouco mais sobre isso. Eu não sei se ela está se referindo à questão dos direitos de imagem, eu não sei qual é a preocupação dela, então seria bom que ela trouxesse o questionamento. Ah, sim. Que ela diz assim, ó, embora... Boa tarde. Pronto, Paula, fala. É justamente por isso, né? É até onde eu tenho certeza de que todos aqueles estudantes que estão presentes no encontro estão autorizando aquela gravação. Só por ele entrar e ser avisado que está gravado, e aí se ele não autoriza, ele vai faltar. São questões controvérsias, né? Mas, assim, uma certa preocupação, porque é tudo muito novo. E a gente sabe que a gravação é para uso no contexto da universidade, talvez uma comprovação, mas também eu ainda pergunto a questão assim, da real necessidade dessa gravação, né? E se somente aquele aval naquele momento vai cobrir alguma questão. De fato, é muito mais uma dúvida geral. Mas, Paula, essa é uma questão que tem gerado muitos, e é uma questão controversa mesmo, não só por direitos, e não só pela questão dos estudantes, mas também pela questão dos professores. Eu estava lendo outro dia de que tinha uma professora que estava extremamente aborrecida porque tinham usado um vídeo dela, uma gravação de uma aula, para fazer meme, e estava espalhado na rede um meme dela, e ela não tinha como recolher aquilo. Então, nós também estamos vulneráveis. Então, é uma questão, no meu entendimento, é uma questão de medir o quanto é importante gravar aquela aula e o quanto vai ser útil aquela gravação para momentos posteriores e fazer um acordo com os estudantes antecipadamente. Por exemplo, nós optamos por gravar essas aulas porque essas aulas servem para os estudantes que não puderem participar. Então, inclusive, muitos estão perguntando se eu não puder participar, as aulas estarão gravadas? Então, é uma segurança eles saberem que as aulas estarão gravadas. Todos sabiam antecipadamente que as aulas seriam gravadas, mas eu acho que depende muito do seu estudante, depende muito do ambiente no qual você esteja inserida e da intencionalidade daquela gravação. Isso, não sei se é sempre necessária, não sei se sempre se faz necessário gravar, eu não diria que é uma obrigação gravar, e eu acho que é uma questão de, como tudo, bom senso. Eu acho que é bom senso, e assim, por exemplo, as lives, por exemplo, que as pessoas estão fazendo, está servindo como um objeto de aprendizagem, então estão gravando as lives para depois serem usadas nos cursos, né? Tem uma intencionalidade. Então, tudo vai depender, de fato, da proposta que o professor tem, né? Gilmara está colocando aqui no chat que vai criar um termo de compromisso sobre o uso do material criado para as aulas. Isso é uma boa ideia, Gilmara. Eu acho uma excelente ideia. Acho, né, que talvez isso deva ser adotado por todos. Isso, e até os direitos, né, e os deveres em relação ao objeto, em relação ao vídeo que foi gravado, né, o que é possível fazer com ele, né, porque o aluno também não pode usar o vídeo depois. Não, assim, e é o direito da nossa imagem também. Pode ser usado, né, depois. Não, e essa exposição que a gente se encontra, que nós todos nos encontramos, é muito séria. É muito sério isso. Eu fiquei muito sensibilizada com essa professora que foi exposta dessa forma, e a gente acaba ficando exposto, e estamos vulneráveis. Por isso é que eu recomendo que, ao menos, embora não recomende o Meet enquanto plataforma a ser utilizada, porque é uma plataforma proprietária, que usa os nossos dados, sabe Deus onde, como, ao menos tudo que está gravado ali está dentro do ambiente da universidade, está no servidor da universidade. Então, eu estou protegida, de certa forma, assim como eu recomendo o uso do Moodle também, porque está dentro do ambiente da universidade. Então, eu, na minha prática docente,
quanto mais eu puder me salvaguardar e estiver utilizando recursos da universidade e tudo estiver dentro do servidor da universidade, eu prefiro. E-mail institucional, Moodle, SIGA, todas essas... é uma proteção. A gente vive numa sociedade belicosa, onde, infelizmente, a gente tem que se salvaguardar. Inclusive, agora que a gente e agora que nós estamos nas nossas casas, né, que nos pegam de surpresa. Exato. Diga, Gilmar. Eu acho que a fala de Paula procede muito, né? Todos concordam. Mas aí eu acho que, como vocês estão conduzindo o curso, e a Progeac também tem esse papel, eu acho que um documento elaborado de uma forma bem cuidadosa para esse fim cairá bem, né? Não é Gilmara elaborar aqui para o CJA, mas de ser de uma forma institucionalizada mesmo, utilizando os termos, né, de forma correta, porque a gente está pensando numa perspectiva harmônica, bacana, de que tudo vai dar certo, e pode ser que nada dê errado, mas pode acontecer de um estudante insatisfeito com um determinado professor, com a nota, de se sentir injustiçado, e a gente se transformar em vítimas, né, do mau gosto, e motivo de chacota por aí, porque afinal de contas está tudo registrado. Sim, certíssima. E é uma precaução que todos temos que ter, certíssima. Augustano está aqui dando uma sugestão que é bom colocar um colega do direito para a elaboração desse termo, que será mais seguro. É uma boa sugestão. Isso não apareceu nos outros momentos, mas acho pertinente, super pertinente. Muito bom. E aí a gente passa isso para a Progeac. Né? Vamos conversar com a Progeac, porque eu acho que é um documento para a universidade. Isso, deve ser alinhado com o contrato de matrícula do aluno. Pronto. Ô, gente, gente, eu vou só mostrar, dar umas informações, porque, assim, eu fiquei responsável pelo MConf, né? E aí a gente chegou à conclusão que é melhor trabalhar com a MConf usando a própria MConf. E na turma passada, né, a gente solicitou um link e nós convidamos um técnico da Protic para estar presente, né, no momento da aula, porque, assim, surgem várias dúvidas, tem alguns e-mails que estão dando problema, inclusive o meu estava dando problema. A gente acha que a MConf é uma alternativa importante, porque ela é institucional, uma plataforma institucionalizada, não precisa baixar, que eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, não precisa baixar o aplicativo no celular, nem no computador, a gente acessa diretamente. No celular precisa. Eu acesso direto. Mas precisa. Não, eu no meu não tem, não. Eu baixo direto do navegador, ou eu assisto o WebConf direto do navegador, no MConf. E aí, tem uma informação que eu acho que não foi muito divulgada, que é a possibilidade do próprio professor abrir a sua sala. Então, não precisa agendar previamente com a Progeac, só se você quiser a presença de um técnico, né, para que ele possa nos auxiliar em algum momento, mas se você não quiser, você pode abrir diretamente do navegador, e você mesmo, professor, com seu e-mail institucional, pode abrir a sua sala e dar aula, tá? Sem ter essa dependência da Protic. Então, essa é uma informação que ela não foi muito divulgada, a Protic realmente enviou um e-mail para a gente com essa informação, mas poucos acessaram. Inclusive, tem um manual, a gente abriu lá no Moodle um espaço, uma pastinha com material, com os manuais, tem um manual rápido, inclusive do MConf. Eu acho que é importante a gente saber isso, né? Acho que uma das preocupações aqui, eu estou vendo o tempo todo, precisa baixar o aplicativo, não precisa? A preocupação de que muitos dos alunos vão acessar as WebConf diretamente do seu celular, né? E muitos não vão ter condições realmente de baixar aplicativo.
E o MConf, olha aqui, Jackson está dizendo, que também usa direto do navegador. Às vezes eu nunca baixei, eu já usei em outros celulares, e no que eu estou agora, às vezes eu estou na rua, em algum lugar, e entro na internet e vou direto para o navegador sem baixar. Então, ele tem suas limitações, tem muitos elementos do que foram mostrados hoje aqui, que compõem essas outras plataformas, ele tem, de usar o quadro, tem a ferramentazinha com várias possibilidades de anotação e tudo mais, tem a possibilidade da gente compartilhar vídeo, a única... presença, gravação, tem tudo isso. Ele grava... Tudo que a gente viu aqui hoje, com o Zoom, com o Jitsi e com o Google Meet, ele faz. Uma das limitações é que para a pessoa compartilhar o material, então, assim, se o aluno faz um trabalho em grupo, eu tenho que colocar, se eu quero que esse aluno compartilhe o material, eu tenho que colocar ele como apresentador. A gente não percebia muito isso antes, quando fazia meta-presencialidade, porque os alunos ficavam no Cune, e lá tem o assistente operacional, que fica como apresentador, então o aluno já está com o computador aberto na sala, o aluno faz o trabalho e compartilha, sem precisar, né, colocar todo mundo como apresentador. Mas agora, as pessoas estando em casa, a gente tem também essa possibilidade. Caso a gente queira que o aluno compartilhe o material, a gente precisa colocar esse aluno como moderador, e aí ele pode se colocar na posição de apresentador de trabalho. De todos, assim, uma das vantagens que eu estou percebendo, inclusive pelas falas aqui, que eu ouvi e vi aqui no chat, na fala de vocês, uma das preocupações é essa, de ter que baixar aplicativo em celular. Então, o MConf não precisa, tá? Eu acho que esse é um dos pontos altos da plataforma. Era isso que eu queria falar. E aí a gente se programou para hoje, para isso, deixar um tempinho para as questões, as perguntas, tá? Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu já levantei aqui alguns pontos que a gente precisa pensar, né? Inclusive esse documento que a gente vai levar para a Progeac, tá? O material, eu queria chamar a atenção aí, o pessoal está pedindo, a gente está devendo, de fato, o material no Moodle, eu me culpo, da gente, assumo a culpa, eu que não compartilhei ainda. Tem o material da aula passada, da apresentação, onde tem o cronograma das aulas, eu vou colocar lá no Moodle, subir para o Moodle, eu, Ivana. Peraí, o nome me fugiu agora. Pediu as extensões para disponibilizar no Moodle também. Essas extensões aí que Ivana citou, das plataformas, alguém pediu aqui no Moodle para que colocasse lá no Moodle uma lista de extensões que são interessantes baixar para complementar a plataforma. Então, a gente precisa colocar isso também. Viu, Ivana? Foi um pedido aqui do chat na hora que você estava falando. Eu sei, eu ouvi. Viu? Tá. Aí a gente tem aí uns 8 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o quadro comparativo também, Daniele, vamos colocar também. Rosângela está dizendo que a MConf seria ideal, mas é muito mais pesada, se formos considerar as dificuldades de rede de muitos de nós, dos estudantes, as pessoas conseguem muitas vezes acessar Zoom ou Meet, mas não conseguem se manter na MConf. Olha, minha recomendação, se eu tivesse que escolher algum, eu uso e tenho usado o Meet em função da segurança, mas em termos de usabilidade, o Jitsi. Primeiro, é software aberto, é software livre, e segundo, ele é facílimo de usar, ele é o que tem a melhor das interfaces, é o de mais fácil manuseio, tanto para nós, professores, quanto para os estudantes. E é muito intuitivo. E a gente vai estar estimulando o software aberto, software livre, além de tudo, acima de tudo. E não vamos estar colaborando com plataformas proprietárias. Esse é um aspecto que me incomoda muito no uso do Meet, principalmente no uso do Zoom.
O Zoom, para mim, é um bom aplicativo, mas é proprietário, eu tenho que pagar para ter acesso a mais de 40 minutos, senão eu tenho que ficar restabelecendo a conexão, e não quero ficar com aquela preocupação de a cada 40 minutos ter que reconectar com o estudante. Eu acho isso um fator limitante, não preciso lidar com isso no momento que eu já tenho outras preocupações. E se é para lidar com isso, eu fico logo no Meet e pronto. É tão proprietário quanto, ambos são do Google. Mas é só baixar as extensões e eu vou ter as mesmas ferramentas, os mesmos recursos e posso usar da mesma forma. O MConf eu acho limitado, sinceramente, e me incomoda muito a questão da apresentação. Eu tenho que habilitar, o responsável por habilitar o estudante a poder apresentar qualquer coisa. Se eu tenho uma turma de 40 e quero que eles tenham a liberdade para poder, cada um, apresentar o seu material, eu vou ter que ficar o tempo todo, agora quem quer apresentar? Aí vou lá, habilito aquela pessoa e desabilito. Não dá certo, não vai dar certo. Isso vai me exigir muito tempo de só essa logística de ficar habilitando e desabilitando vai quebrar a aula, não vale a pena. Então, são pesos e medidas que a gente vai colocando até que a gente define. Agora, também não precisa fechar com um e só usar aquele. Pode usar vários. Pode ficar utilizando vários, fazer um pupurri de utilização de aplicativos. Eu acho, inclusive, isso salutar. Usa, em alguns momentos, o Meet, em outros momentos, o Jitsi, em outros momentos, usa o WebConf. Acho que é bom para os estudantes também, para assim, se ambientarem com vários tipos. Eles estão muito... E eu, principalmente, consultaria os estudantes para saber quais que eles estão mais familiarizados. Eu diria que é o Zoom. Todo mundo usa o Zoom. É o mais utilizado. Gente, agora sim, o convite para trazer Eduardo aqui era assim, o que ele mostrou, porque ele já tem uma prática, né, ele já vem trabalhando as aulas, né, mediadas por WebConf, a ideia foi para mostrar um pouco as estratégias e as possibilidades do Zoom, que podem ser encontrados em qualquer um outro, tá? Então, o convite para Eduardo foi esse aí. O propósito foi esse. Não, claro. Não, e tem que mostrar o Zoom mesmo. E talvez usemos o Zoom também. Por que não? Usemos todos. Acho que é bacana isso que vocês estão fazendo, de compartilhar as diversas possibilidades, né? E, no fim das contas, a gente vai ver o que é mais confortável, o que atende melhor o alunado, né? Afinal de contas, o trabalho é desempenhado para eles, né, estudantes, então acho que é preciso ter esse feedback, esse olhar a partir deles, né? Então, assim, eu fico imaginando que os celulares não são tão tecnologia de ponta assim, de repente nem todos, né, um grande número de estudantes não tem esse acesso a um bom smartphone, então que seja aquela plataforma que eles já estão utilizando, porque isso vai facilitar esse acesso, né, para que o trabalho aconteça. Eu vejo assim. E de repente, o próprio aluno, eles que vão dizer, professor, é melhor o Zoom, é melhor o Meet, eles mesmos vão apontando para a gente, sinalizando qual é o melhor. Exato. Essa interlocução é fundamental para que o trabalho flua, né? Porque eles mesmos estão o tempo todo na rede, usando essas plataformas. Eles mesmos estão se organizando, marcando as webconf entre eles mesmos, conhecem muito mais até do que a gente, as possibilidades de cada uma delas, né? Bom, eu acho que é isso. Então, vocês aguardam, a gente vai enviar o convite, tá? Na próxima semana a gente vai utilizar o MConf. Evani está perguntando, todos os estudantes da UFSB têm Gmail? Não sei.
Não faço ideia. Não sabemos. Então é isso. Então, uma boa tarde para vocês, gente. A gente conseguiu cumprir, né, o horário hoje. São 16 horas, porque às vezes a gente tem passado um pouco do horário. Tá? Boa tarde. Então, para que tudo fique registrado na UFSB, precisamos solicitar e-mail à Protic. Aquele e-mail GFS via Helpdesk. Boa tarde, gente. E até a próxima semana. Até a próxima semana, gente. Wagner, entre em contato comigo aí pelo Zap, que eu lhe passo a informação, Wagner. Já coloquei meu e-mail aqui, meu número do Zap. Valeu, obrigado.